pessoal, não desistir, não desistir, não desistir, que o médico mais importante de uma mulher é um bom ginecologista. É um bom ginecologista, porque assim, se você não vai para um ginecologista bom, você vai ficar com dores nas articulações, cansaço, fadiga, indisposição, um tanto de coisa, aí você vai ficar indo para um tanto de médico. Não estou falando que os outros médicos não são importantes. São importantes, sim, mas às vezes a causa não não resolve a causa, né? É um paliativo. Mas é isso, a galera tá entrando aqui, vamos esperar mais um pouquinho. Vou esperar uns 5 a 10 minutinhos aí pro pessoal entrar. Aí, essa assim, live vai ficar gravada depois? Vai ficar gravada e aí depois eu vou tirar alguns cortes, botar lá no Instagram também. Mas depois a gente vai ter que fazer outra lá no Instagram, viu? Porque essa é especialmente para quem está no grupo VIP. Aí, assim, quem está chegando aqui agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho. Eu convidei a doutora Ana Paula para falar sobre. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre hormônios e tem muita clínica, sente muitas coisas, então ela vai falar quais são os sinais e sintomas de perimenopausa. Perimenopausa é o período que antecede a menopausa. Ela vai falar quando que começa isso, quais são esses sintomas, quais são os riscos, se você quiser falar também de riscos, qual a diferença de hormônio sintético e bioidêntico, que tem muitas dúvidas também, as pessoas têm algumas dúvidas, né? E aí, quem tiver aqui na live também, como eu falei para vocês, lá do grupo VIP, quem tiver no meu grupo VIP vai ter aí alguns benefícios, e um desses benefícios eu vou dar uma consultoria online. Então, no final, quem assistir a live, no final eu vou explicar como é que vai ser essa consultoria, tá? Então, fiquem até o final e a gente vai explicar tudo direitinho. Vou dar um minutinho aqui. Pessoal chegar. E você está trabalhando em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? São Paulo, Rio, Brasília e aqui Salvador. Pois é, estourada, não tem mais para onde ir. Eu quero meu congresso, eu vou tirar as suas fotos no congresso, viu? Vou tirar, fazer lá. Você não esqueça de mim, não. Vamos. Deixa eu fazer uma chamada aqui no Instagram rapidinho. Peraí. Já estamos ao vivo aqui, meu povo, no YouTube, grupo bombando. Aqui, ó, já temos algumas pessoas aqui ao vivo, diretamente do YouTube, com a doutora Ana Paula. Dá um oi, Ana! Pessoal no Instagram. Eu vou mandar uma mensagem lá no grupo VIP para dizer que eu vou iniciar agora. Peraí. Deixa eu falar com o Carlos aqui, se dá para começar já.
Tô postando aqui no Instagram rapidinho. Pessoal, vamos iniciar para a gente não demorar tanto, porque a gente tem muita coisa para falar. Antes de iniciar, eu quero agradecer a Ana, gente, porque, primeiro, ela é minha médica, aí me salvou de muitos problemas há muitos anos. E eu fico muito feliz, Ana, em você ter aceitado, porque sua agenda é bem lotada. Gente, ela é muito difícil, aí agenda estourada, médica maravilhosa. Enfim, então eu fico muito feliz em você dispor do seu tempo para estar aqui com a gente, para explicar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. Muitas pessoas erram por falta de conhecimento e às vezes a gente, assim, é importante depois dos 35 anos a gente ter um critério maior quando a gente procurar um ginecologista que entenda um pouquinho de modulação hormonal, que esteja um pouco mais atualizado. Hoje mesmo, Ana, eu peguei uma paciente que falou assim: eu tenho 17 anos que eu tive neném e eu continuo com a mesma ginecologista. Eu falei, que bacana e tal. E aí eu falei, e ela estava na perimenopausa. Eu falei assim, mas você está no climatério, você precisa de uma médica que esteja um pouco mais voltada para a modulação hormonal. Ela pode ser uma boa obstetra, mas agora, nessa fase, para você precisa procurar outra, você precisa procurar uma que seja mais voltada para essa área aí agora de modulação hormonal. Então, é importante, nós, mulheres, a gente precisa ter um critério muito maior quando procurar um ginecologista, né? Às vezes o ginecologista, ele não, na verdade, todo mundo não vai ser bom em tudo. Às vezes vai ser muito bom em uma coisa, vai ser muito bom em obstetrícia, vai ser muito bom em fertilidade, vai ser muito bom em menopausa. Enfim, a gente precisa ter um critério maior e abrir um pouco a nossa mente para o novo, né? É difícil. Às vezes não sei se você tem pacientes assim, às vezes tem pacientes que não quer trocar de profissional, às vezes você indica, você precisa, vamos imaginar isso, você precisa para um endocrinologista especialista em diabetes. Às vezes não quer, só quer aquele que é voltado para outra área. Enfim, então, cada profissional tem se aprofunda em um tema, né, em um nicho, em uma especialidade, então a gente precisa ter esse critério. Então, a doutora Ana Paula é ginecologista. Se apresenta aí, Ana, pra gente, diz o que você é. Boa noite, para mim é um prazer, Jennifer, estar aqui com você. Minha primeira live, eu nunca fiz live, eu sempre fui assim, muito, essa questão da rede social para mim sempre foi não um problema, mas assim, da exposição, né, do tempo também que precisa para dispor, para você estar né, fazendo conteúdo. E assim, você foi uma grande incentivadora para mim desde o início, né? Você ficava me cobrando em relação às redes sociais, já me chamou diversas vezes para fazer live, a gente nunca batia os horários, eu às vezes me boicotava também, dizia, não, agora não, mas acho que chegou o momento, né? Então, assim, para mim é um prazer estar aqui com você, né? Por toda a sua história, assim, que eu te conheço como paciente e como profissional, né? Já fiz também protocolos com você, e hoje, assim, tenho bastante pacientes que são acompanhadas por você, então eu sei do seu trabalho, vejo como é feito, né? Os critérios que você adota, né? Na verdade, vendo a paciente como um todo, não só na parte nutricional, mas você tem uma visão da parte médica, do que é que a paciente precisa, então você acaba direcionando as pacientes, né, para o que ela necessita. Né? Eu sou ginecologista, eu tenho 20 anos, né, de formação médica, 17 depois que finalizei a residência médica em ginecologia. Tenho área de atuação em fertilidade também, né? E eu trabalho há 17 anos no CEPAR, que é um grupo, né, que é formado por Dr. Simar Coutinho, que era especialista, né? Na verdade, é um grande professor em relação a foi um grande professor em relação à parte hormonal, um homem à frente do tempo dele, né? Que desenvolveu os hormônios, desenvolveu a terapia hormonal, os implantes. Então, a gente teve a oportunidade, quem é do grupo lá, teve a oportunidade de conviver com ele, aprender, e hoje a gente, né, continua
reproduzindo o legado que ele deixou. E aí, assim, o ginecologista, na verdade, é o médico que a mulher tem mais contato durante toda a vida, né? O ginecologista, você precisa ter confiança, porque é um médico que você vai, né, contar suas intimidades, né? Vai precisar fazer o exame físico, então você acaba tendo que o pudor, né? Você tem que se despir para a gente poder mostrar, examinar, e as questões inclusive psicológicas, de relacionamento de parceiro, relacionamentos interfamiliares, que tudo isso vão contribuir, né, de alguma forma na saúde da pessoa. Então, a gente precisa ter, entre o médico e o paciente, ter um bom relacionamento e confiança. É claro que cada médico vai ter uma linha de atuação, né, então isso vai depender do médico, como é que ele atua, e como a paciente quer também ser tratada. Né? A gente não pode querer que todo mundo seja da mesma forma. Então, cada um vai ter que se ajustar a achar algum profissional que siga uma linha de tratamento e que seja uma linha que a pessoa também queira fazer. Né? Hoje, a gente, né, ao longo do tempo, a gente desenvolveu, tem muita coisa nova em relação à reposição hormonal, né, muitos estudos, principalmente por conta do medo que a sociedade teve em relação ao risco de câncer, associar hormônio como bomba, anabolizante, ou que ia causar câncer de mama, que ia causar outros tipos de câncer, né? Então, assim, eu tenho muita coisa nova mostrando que isso são inverdades. Então, e aí muitas mulheres deixaram de fazer a reposição hormonal, passaram por períodos ruins, né, da fase dela, de vida, com muitos sintomas, e perderam a oportunidade de cuidarem da saúde por conta dessas informações. Né? Então, aí a gente está aqui justamente hoje para desmistificar tudo isso, tirar essas dúvidas, o que é menopausa, qual é essa fase que se antecede à menopausa, o climatério, quais são os sintomas, o que é que a gente pode fazer para passar por essa fase de uma forma mais tranquila, com menos sintomas, e pensando no envelhecimento, porque envelhecer a gente vai, mas que a gente envelheça com qualidade de vida, né, com autonomia, para que a gente chegue lá na frente bem. Exatamente. E é isso, pessoal. Então, eu quero, Ana, que você fale para as pessoas aqui, primeiro, o que é perimenopausa ou climatério, quais são os sintomas que a gente começa a sentir, e se nos exames dá para ver isso, porque a grande dificuldade que eu venho tendo no consultório em relação aos exames, né? Porque às vezes nos exames, quando a mulher ela menstrua ainda, nos exames vai dar, porque é muito difícil a gente, pelo menos os estrogênios, né, pegar, assim, ter uma 100% certeza em que nível está caindo, porque teria que dosar praticamente quase todos os dias, e dosar todos os dias é impossível. Então, às vezes eu pego muito no consultório, assim, eu vejo que a paciente tem toda uma clínica de perimenopausa, que não é outras questões envolvidas, e aí é difícil chegar nesse diagnóstico, porque muitos profissionais acabam não valorizando essa clínica. Então, explica aí pra gente quais são esses sintomas, em que momento já começa a sentir esses sintomas da perimenopausa. Na verdade, assim, o termo técnico menopausa é quando completa 1 ano da data da última menstruação. Então, na verdade, é um diagnóstico retrospectivo. Então, isso só pode dizer que você entrou realmente... É o aniversário da merda, né? Pois é, justamente. A gente vai comemorar 1 ano que a menstruação realmente não apareceu mais. Só que até realmente completar esse 1 ano, muita coisa pode acontecer. Né? Claro que cada pessoa vai responder de uma forma, né? Os sintomas que vão aparecer vão ser diferentes cada um. E aí, o que a gente vê? Na verdade, o climatério é essa fase que antecede a parada da menstruação. Né? Em média, né, a menopausa ela acontece na média populacional entre 45 e 49 anos, mas antes disso, a gente já começa a sentir algumas alterações relacionadas à baixa hormonal ou à oscilação hormonal. Né? Justamente isso, laboratorialmente, nem sempre a gente consegue pegar. Por quê? Essa oscilação hormonal, às vezes você pode fazer o exame e coincidir que naquele dia o FSH deu normal, a taxa do estradiol deu normal, mas no mês seguinte
ele já falhou. Então, você não pegou laboratorialmente, mas você já tem sintomas. Então, a gente diz assim, a gente não trata papel, a gente trata o paciente. Né? Mais importante do que o que está lá no laboratório, no exame de sangue, é saber o que é que o paciente a mulher está sentindo. Quais são as queixas dela, para a gente ver, associar, né, ver se tem alguma associação com essas alterações hormonais, ou se tem outras causas em relação a isso. Então, mais ou menos a partir dos 35 anos, as taxas hormonais já começam a oscilar, né? E aí a gente pode perceber. O primeiro hormônio que baixa, normalmente é a testosterona, né? A testosterona baixa, a gente começa a perceber o quê? Alterações do humor, às vezes uma melancolia, um sintoma mais de tristeza, que não sabe por que está triste, irritabilidade, aquela começa a ter, como se tivesse uma TPM, né, pavio curto o tempo inteiro, a irritabilidade. A questão da libido, né, o desejo sexual começa a diminuir. Lembrando que libido não é só questão hormonal, quando a gente avalia a libido, a gente tem que avaliar todo um contexto, né, de relacionamento, autoestima, problemas externos, mas o hormônio ele acaba também interferindo nisso. A gente começa a observar a dificuldade de ganho de massa muscular. Então, o paciente fala assim, eu estou malhando, estou treinando todo dia certinho, mas não vejo mais diferença na academia, agora está uma dificuldade de eu ganhar massa, ou começa até, inclusive, perder massa, e aí vai observando a flacidez. Então, cada pessoa vai sentir de uma forma. E aí, à medida que isso vai progredindo, né, vai tendo as falhas em relação à produção também do estradiol e progesterona. Então, aí começam a vir as ondas de calor, que são as mais frequentes, o fogacho, né, aquele calorzão, você pode estar no ar-condicionado, pode estar num ambiente bem ventilado, e de repente vem aquela sensação, normalmente a sensação que vem aqui no tronco, né, aquele calorzinho aqui no pescoço, e que vai e volta. Né? E a gente começa a perceber isso também à noite, na hora que está dormindo. Aí é aquela história do tira a coberta, bota a coberta, tira a coberta. Está com calor, daqui a pouco está com frio. O marido está no ar-condicionado, morrendo de frio, e a mulher está lá, tira a coberta, bota a coberta. Alterações do sono, começa o sono a ficar mais cortadinho, então acorda toda hora à noite, não consegue aprofundar. Aí não tem um sono reparador, já acorda cansada no outro dia. Então, vai virando... Ana, rapidinho aqui. Meire Tintas tá até falando que é o menstruo normal. Só para abrir um parênteses aqui, esses sintomas, pessoal, vocês podem sentir menstruando já. Foi como a Ana disse aqui, né? A partir dos 35, você já pode começar a sentir essas alterações. Então, não necessariamente você precisa estar na menopausa para sentir esses sintomas, e não necessariamente precisa ser todos os sintomas. Pode ser alguns desses, né, Ana? Inclusive, a gente pode perceber assim, tem períodos que você vai estar sentindo, daqui a pouco melhora, passa tempo sem sentir nada. Daqui a pouco voltam os sintomas, porque é justamente essa oscilação hormonal, né, que acontece até o ovário realmente parar o funcionamento dele. Então, esses sintomas, na verdade, eles vão anteceder a fase da menopausa. Que a menopausa é quando parar de funcionar, né? Mas antes disso, a gente já pode começar a ter sintomas. A irregularidade menstrual é um dos sintomas também. Tem gente que começa a ter... passa 2, 3 meses sem menstruar, daqui a pouco menstrua, ou então começa a ter um sangramento anormal, sangra o mês inteiro, né? Então, cada um vai responder de uma forma. Interessante. E também, assim, Ana, eu vejo um dos sintomas... Na verdade, eu falo assim, meu Deus, as coisas têm que acontecer comigo para eu entender o quão, assim, é importante, né, a gente viver também isso. Mas eu tive todos os sintomas. Eu cheguei uma vez, falei com a Ana, eu quero morrer, eu não tô bem. Não foi, Ana? Você tem que me atender, eu tô com depressão, eu quero me matar, eu não tô bem. Eu cheguei nesse nível, gente. Mas eu tive todos os sintomas. Eu era uma pessoa extremamente bem, feliz. Eu uso implante há muitos anos, com Ana. E tem assim, não tem opção só do implante, né? Tem várias vias. Tem a questão dos hormônios através do creme transdérmico, enfim. Mas eu comecei com Ana com os implantes. E aí, eu tirei os implantes, depois eu vim... fiquei um tempo, depois foi aí para engravidar e tal. Só que o que aconteceu? Quando eu tive neném, o meu primeiro filho, botei o Mirena, não me dei bem com Mirena,
engordei muito, não gostei muito, e isso é muita individualidade, né? O melhor médico para avaliar qual o melhor contraceptivo é o ginecologista mesmo, né? Porque cada um responde diferente. Não estou falando que o Mirena não é bom, para mim não foi legal. E aí eu tirei o Mirena e falei assim, eu vou botar o DIU de cobre com prata. Foi quando eu me afastei de Ana, que não deu certo. Me afastei de Ana, só deu ladeira abaixo. E aí eu fiquei natural, né? Porque o DIU de cobre prata não é a base de hormônio. Em 6 meses eu comecei a ter, Ana, compulsão alimentar. Eu não gosto de doce. Eu comia doce compulsivamente. E tem alguns estudos que falam o seguinte: quando o estradiol, porque são os estrogênios, né? Estradiol, estrona, estriol. Só que o estradiol, ele é mais abundante no nosso corpo. E eu já vi alguns estudos falando, correlacionando o estradiol com a serotonina, com o hormônio da alegria. Então, a serotonina, por que tem muita alteração do sono? Porque para formar melatonina, que é o hormônio do sono, precisa de serotonina. E por que quando a gente está assim, nesse período, a gente quer comer carboidrato, doces, a gente vai mais pelo carboidrato. É mais pela compensação. E por que, gente? Carboidrato tem triptofano, que é um aminoácido. E esse triptofano que forma a serotonina. Então, a gente tem mais essa avidez pelo carboidrato. E aí, eu comia doce compulsivamente. Eu cheguei, assim, abri a geladeira, porque aqui na minha casa eu não compro tanto doce, né? E eu abri a geladeira para comer, de procurar geleia, para comer geleia, uma coisa com açúcar. E aí, eu comecei a ter ondas de calor, dores nas articulações. Eu sentia muitas dores nas articulações, eu não conseguia abrir uma garrafa de água. Pisava no chão, parece que eu estava pisando em caco de vidro, de tanta dor. Aí, por exemplo, eu tenho uma condromalácia patelar, essa condromalácia piorou. Eu tenho um esporão, esse esporão piorou. Foi virando ladeira abaixo. E o pior de tudo foi transtorno de ansiedade, sintomas depressivos mesmo. Chegava na clínica, eu não queria atender, eu não estava bem, comecei a ficar irritada. Minha vida mudou, assim, em 6 meses, completamente. E aí mexe com a autoestima também, porque vai engordando, vai se sentindo, né, que... Não, você vira ladeira abaixo, né? Eu fui para uma ladeira lá em cima e saí rolando, assim. E aí você fica mal, porque eu comecei para ortopedista, fiz a aplicação de ácido hialurônico, melhorei um pouquinho, mas no outro mês voltou tudo de novo. Fiquei indo para fisioterapia. Não estou falando, pessoal, que esses profissionais não são bons. São ótimos, excelentes, são fundamentais. Mas eu precisava tratar a causa, porque eu não tinha isso. E a minha causa era hormonal, né? Porque nem sempre a causa é hormonal. Às vezes é uma causa mesmo ali, de uma questão ortopédica mesmo, enfim. Quando o estradiol ele começa a baixar, você pode perder. Quando eu falo estradiol, os outros também podem baixar, mas o estradiol, como eu falei, é mais abundante. Você começa a perder massa óssea, né, Ana? E essa massa óssea... O colágeno também diminui. O colágeno precisa de estradiol para ser fabricado. Então, por isso que começam a ter dores articulares, né, artrose, dores musculares. Então, na verdade, assim, e aí o que acontece? A menopausa, na verdade, é um estado inflamatório do corpo. E aí você come errado, inflama mais. Então, os sintomas potencializam. Né? Então, e é comum a gente receber paciente nessa faixa etária que está indo, começa a sentir dor, vai para o ortopedista. Dor na coluna, dor nas articulações, vai para o ortopedista. Começa a ter alterações dentárias, né? Retração de gengiva, inflamação, aí vai para o dentista. Começa a ter esses sintomas de ansiedade, de melancolia, depressão, vai para o psiquiatra. Então, começa a ir para vários médicos, e, na verdade, às vezes, a causa realmente é hormonal. Não que não tenha outras coisas que a gente precisa resolver, mas precisa antes equilibrar a parte hormonal para que as outras, né, áreas, elas sejam complementares. Exatamente. Porque e aí o que em consideração são muitos sintomas. Tem uma média descrita na literatura assim, 43 sintomas para essa fase da menopausa. E aí cada um vai sentir de uma forma e depende muito da percepção de cada um. Né? Então tem gente que passa pela fase e fala assim, eu não senti nada. Será que não sentiu? Às vezes nem tem conhecimento do que era para sentir. Né? Então, às vezes não tem conhecimento do que era para sentir. E sentiu e achou que era normal, porque na sociedade foi banalizada os sintomas da mulher, achar é normal, é assim mesmo, tem que ser assim mesmo, minha avó teve isso, minha mãe teve isso,
e achar que é normal e passa por isso sem tratar nem sem cuidar. E sabe o que acontece, Ana? Assim, eu descobri porque eu não tinha problema nenhum. Não tinha nenhum A gente gatilho. conversou bastante sobre isso. Eu não tinha gatilho, assim, né? Problema com meu marido, problema com meu filho, não tinha problema nenhum, minha vida profissional, ok. Então, às vezes, a mulher fala assim, eu não sinto nada de perimenopausa, eu não sinto nada na menopausa. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa está tão acostumada a ter gatilhos, a ter problemas, né? Um problema no casamento, um problema na vida profissional, um problema do passado mal resolvido, que ela sobrevive com isso, em ficar triste às vezes, toma um antidepressivo às vezes a pessoa não é bem resolvida na vida profissional, no casamento, e aí ela acha que a depressão ou a ansiedade, ou as duas coisas, é por causa disso. Isso, pode ser um componente, mas não exclusivamente por causa disso. Isso, tem a depressão psicossomática, né, por você somatizar todos os seus gatilhos, os seus problemas, e tem a depressão hormonal. Eu tive uma depressão hormonal, inclusive, na minha primeira gestação, eu tive vários sintomas depressivos, porque eu estava natural. Eu não posso ser natural, eu tenho que usar hormônio. Aí uma paciente esse dia falou assim, gente... Mas você tem que usar hormônio, você tem que equilibrar seus hormônios. Pois é, mas o meu jeito de falar é você que organiza meus hormônios. Então a paciente falou assim, Jennifer, como é que você tem tanta energia? Eu falo, amor, tudo na vida é hormônio quase. Eu tenho essa plena certeza, porque assim, eu com hormônio sou uma pessoa, né? Eu sem hormônio, eu sou outra pessoa. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar essa questão. Eu sempre fui a favor de médico especialista em saúde da mulher, ginecologista, fazer a modulação hormonal. Não é por fins estéticos, né? É para você ter qualidade de vida, é para você fazer uma modulação hormonal com responsabilidade, com um profissional que entenda. Então, isso faz uma grande diferença. Então, assim, aí resumindo a minha parte, para finalizar, quando eu comecei a usar os hormônios em 20 dias, eu melhorei tudo. Sabe o que é tudo, gente? Sono, dores nas articulações, ressecamento vaginal. Eu já estava numa situação que estava com vergonha do meu marido, porque o negócio não ia assim, sabe? E aí eu melhorei todos os sintomas. Ondas de calor, ressecamento vaginal, melhorou meu apetite sexual, eu não sentia dores nas articulações, melhorei a compulsão por doces, consegui emagrecer. Por que eu consegui emagrecer? Porque eu consegui ter domínio sobre a comida. E é uma faca de dois gumes, né? Porque, assim, às vezes a pessoa faz a reposição hormonal achando que vai ficar magra. Se você não tiver disciplina para seguir uma dieta ali também, ter autocontrole, ter domínio, você vai ganhar músculo em cima de gordura, começa a embaçar. Então, tem que ter domínio sobre a comida, só que quando você está bem, para seguir uma dieta, você consegue ter esse autocontrole. Porque eu estava descompensada. Isso aconteceu comigo em 2021, quando eu tinha 35 anos. Eu tenho 37 anos. Então, a gente tem que ter disciplina. Igual assim, você quer passar um concurso, mas você quer ficar assistindo sessão da tarde, você não vai passar um concurso assistindo sessão da tarde, né? Assistindo Netflix. Então, você tem que ter disciplina. Vou estudar de tal horário a tal horário. Então, quando você faz a modulação hormonal, você precisa ter disciplina. Não, vou pegar uma dieta aqui, vou para o nutricionista, vou seguir direitinho. Porque tem muita gente que acha que vai resolver também o problema estético. Como surgiu essa questão, né, Ana? O chip da beleza. Sim, bota o chip e fica sentado comendo batata frita que você vai ficar belo. Não vai ficar belo, não, né? Usa um hormônio para ficar belo. Fica aí. Na verdade, o hormônio a gente vai usar, né, para o implante, né, que o pessoal chama de chip, mas na verdade é um implante de silástico, normalmente é de silástico silicone, é uma via de administração do medicamento. A gente tem outras formas de fazer a administração do hormônio, mas a gente vai repor o que está faltando, tentar ajustar de acordo com as queixas. Então, não necessariamente a gente precisa já estar na menopausa para começar a tratar, que isso é uma dúvida frequente.
né? Muita gente só procura quando já realmente já parou de menstruar e já está com todos os sintomas instalados, já está lá no fundo do poço. Então, a gente não precisa esperar chegar a essa fase. A gente pode, antes, nessa fase do climatério, que é a fase da transição, a gente já pode começar a fazer, repor o que está, ajustar isso de acordo com os sintomas. E não necessariamente precisa do exame de laboratório, né? Aquela história que eu disse, nem sempre o laboratório ele vai confirmar isso, porque dependendo da fase que faça a coleta, ele no exame ele não vai aparecer a alteração hormonal, mas é mais relacionado à questão dos sintomas. Uma coisa frequente, assim, que a gente tem que levar em consideração é quando fala assim, menopausa precoce. O que é menopausa precoce? É quando acontece abaixo dos 40 anos. Então, a partir dos 40 anos, qualquer mulher pode entrar na menopausa e é considerado normal. Então, só é menopausa precoce quando ela acontece, né, a falência ovariana prematura, quando ela acontece abaixo dos 40 anos. Isso a gente tem que pensar muito por conta das mulheres que estão deixando para engravidar mais tarde, né? Essa geração né, nossa, ela deixou para engravidar mais tarde por conta de diversas né, questões do mercado de trabalho, de estudo, então, enfim. E aí a gente tem deixado para depois. E aí, quando vai perceber, a partir dos 35 anos, quando vai olhar a reserva ovariana, essa reserva já está muito baixa. E aí, a partir daí, já pode né, já ter os sintomas e aí dificultar também. O exame para o antimuleriano, né? Seria? O exame antimuleriano ele é um exame mais específico. Quando o FSH, ele é um marcador indireto. Quando ele já está alterado, ele já é mais tardio essa alteração. Então, o antimuleriano ele vai dar mais preciso, junto com a ultrassonografia para contagem dos folículos. Então, quando a paciente né, na fase inicial do ciclo, a gente faz uma ultrassonografia transvaginal e aí a gente consegue contar os folículos no ovário para ter uma noção de como é que está essa reserva. Aí tem a possibilidade de fazer congelamento de óvulo, a partir, né, para engravidar. E aí a gente vai direcionar, porque é muito frequente as mulheres chegarem no consultório e dizer, mas eu estava menstruando normal, eu sempre fiz meus exames, estava tudo normal. Sim, estava normal. Mas normal para quê? Né? Então, o meu antimuleriano foi 0,89, né? Lembra? Isso, já estava, para a sua idade, na época, ele já estava uma reserva já mais baixa. Né? Então, assim, a gente tem que, nem sempre valor de normalidade, né, é o valor ótimo. Por exemplo, testosterona vai de 3 a 33, ó a faixa. Discrepância muito grande. Então, nem sempre. Aí você mas está dentro do valor de normalidade. Ok, está dentro do valor de normalidade, mas aquele normal pode não ser o bom para você. Para você. Por é isso individualidade que hoje biológica. Tem que ser individualizado, justamente. Né? Hoje a tendência é individualizar. É individualizar para tudo. O valor de normalidade, assim, você avalia a vitamina, nem sempre é aquele valor que está ali, né? Vitamina D, vitamina B12. E não adianta só hormônio. Se o restante não tiver organizado também, uma coisa não ajuda a outra. Então, desbiose, ó, gente. Ana isso. É integrativa, viu? É integrativa, ela fala tratar desbiose. Eu gosto demais. Porque quando o médico tem uma visão sistêmica, igual teve uma pessoa que falou sobre candidíase, né? Candidíase tem relação com desbiose, com síndrome intestinal irritável. Se você não tratar o intestino, só ficar tomando um antibiótico, cetaconazol, vai voltar, pode voltar. Tem uma pergunta aqui, Ana. Gente, a gente vai tentar responder as perguntas, tá? Tem uma pergunta aqui de ideia e é interessante. Quem teve trombose pode fazer modulação hormonal? Pronto. Pode. Depende da via de administração e o tipo do hormônio. Né? O ideal realmente, quando a paciente em vigência de trombose, ela não vai fazer. Né? Enquanto ela está fazendo o tratamento da trombose, usando anticoagulante, que seja, ela não vai fazer. O ideal é que essa paciente ela faça uma investigação das trombofilias, né, para ver por que foi que aconteceu aquela trombose. Pode ter sido por algum evento. Eu tenho paciente que já, por exemplo, eu atendi hoje, eu tenho uma paciente que ela teve uma trombose no pós-operatório de uma lipoaspiração. Depois ela fez toda a investigação de trombofilia, ela não tem nenhum fator de risco, não é hipertensa, não é diabética, foi por conta do risco cirúrgico que existe da lipoaspiração. E às vezes pode ser, sabe o que, Ana? Falta de, por exemplo, eu pego muita gente vai fazer cirurgia plástica, deficiência de B9, B6 e B12, aumenta a homocisteína e a homocisteína forma crombo. Então, às vezes, não é nem o fator V de Leydig, né? Fator V, né? Protrombina, MTHFR.
às vezes é uma vitamina que falta, né? Entendeu? Então, tem que investigar primeiro qual foi a causa, e aí, a depender do que for, a gente pode fazer a reposição. Aí, só que ela vai ter que só pode usar, ela não pode usar mais hormônio oral, né? Anticoncepcional oral, nenhuma forma de reposição hormonal oral, porque quando ele é oral, ele vai passar pelo fígado. Então, a primeira passagem hepática, ele aumenta os fatores de coagulação. Então, isso é que faz aumentar o risco de trombose. Então, ela pode fazer a reposição hormonal de testosterona e estradiol bioidêntica, ou passando na pele, transdérmico ou via vaginal, e através dos implantes. O ideal é não usar hormônio sintético, né? Então, a gente dá preferência a usar só o estradiol, a testosterona e a progesterona micronizada. Poderia usar, não tem contraindicação não para usar. Isso. Tem uma pessoa que está perguntando aqui, ó. Para quem teve TPM severa, como diferenciar o período do climatério? Existe diferença? Pois é frequente os sintomas agravarem, né? Quem já tem uma TPM, né, nesse período, o período pré-menstrual, que já tem esses sintomas de alteração de humor, irritabilidade, ansiedade, a compulsão alimentar, enxaqueca, vai começar a observar que esses sintomas eles vão se estender por mais tempo. Porque a TPM, lembra que ela é um período pré-menstrual. Quando vem a menstruação, os sintomas, teoricamente, eles iriam embora. Mas se esses sintomas eles persistem ao longo do mês, é por conta de alguma desregulação já hormonal. Isso. Hipertenso pode fazer reposição hormonal? Pode, mas com isso tudo aí. Aí o que é que tem que fazer? Tem que estar compensada, né, a hipertensão. E aí depende da via de administração também. Por exemplo, oral já não é a mais indicada. Né? Hoje a gente dá preferência realmente aos hormônios bioidênticos. Né? A gente evita usar os hormônios sintéticos via oral por conta dos efeitos colaterais né, que podem ocorrer. Então, a gente mais pode usar. Inclusive, né, assim, qual é o objetivo hoje da reposição hormonal? Melhorar a qualidade de vida. Por quê? Normalmente, né, quando acontece essa fase do climatério da menopausa, essas mulheres são jovens, né, estão inseridas ainda no mercado de trabalho, cheia de demandas de relacionamento, de filho, né, às vezes já buscando outra requalificação no mercado de trabalho, fazendo pós, então é tanta coisa. Então a gente precisa melhorar esses sintomas dela e pensar nesse envelhecimento. Por quê? Quando a gente entra na menopausa, a falta do hormônio traz algumas consequências. Então, nem sempre, não é porque isso ficou no passado se achava assim, eu não tive sintoma, não preciso tratar, não preciso fazer reposição, não tenho calor, não sinto nada, não preciso tratar. É errado, você tem que usar hormônio, mesmo que não sente nada. Porque não é só tratar o agora, é pensar que você ainda tem mais 30, 40 anos de sobrevida, e a sobrevida da mulher aumentou, né, para lá, a longevidade. Então, não adianta você envelhecer caquética, não adianta você envelhecer sem massa muscular, sem massa óssea, com risco cardiovascular, porque o estradiol, ele dá proteção cardiovascular. Então, por isso que as mulheres começam a infartar quando entram na menopausa. Elas infartam, os homens infartam mais do que as mulheres. A gente começa a infartar quando a gente entra na menopausa, porque a gente perde essa proteção do estradiol, né, nos vasos sanguíneos que protege, na parte cardiovascular. A massa óssea, né, então a gente começa a ter perda de massa óssea, então, osteopenia, até chegar num grau de osteoporose. O osso fraco, o que é que ele vai fazer? Risco maior de fratura. Né? A gente perde massa muscular. Massa muscular é que dá força para a gente levantar da cadeira, subir uma escada. Então, não adianta você chegar lá com 70 anos, 80 anos, precisando que alguém te puxe da cadeira. Pode gerar diabetes, né? Porque a massa muscular quando você aumenta a captação de glicose. A massa muscular, ela funciona como, quando você perde massa, você aumenta o risco das doenças crônicas, diabetes, aumenta o colesterol. Né? Então, é importante fazer e repor o hormônio. E ainda a parte cognitiva. Né? O estradiol e a testosterona, eles funcionam como anti-envelhecimento dos neurônios. Então, a falta dele vai acelerar o processo, né, para demência e Alzheimer. Porque a natureza fez a gente para envelhecer e morrer, gente. Só que a gente não quer morrer, a gente quer prorrogar isso aí. Então, a medicina é para isso, né? Medicina preventiva. A gente precisa repor. Claro que a gente nunca vai ser igual como a gente era jovem, né? Assim, mas a gente vai ter que envelhecer com qualidade de vida. E isso é muito difícil
muitas coisas, não é só hormônio, desculpa interromper, é atividade física, envolve atividade física, envolve a alimentação, né? Envolve a questão psicológica, então, religião, meditar, as outras coisas, e a parte da reposição hormonal. Isso. Esses dias eu peguei uma paciente de 62 anos. Eu perguntei se fez reposição hormonal. Aí ela disse que não queria fazer, porque questão de câncer e tal, enfim. Mas a mulher chegou na cadeira de rodas, muito mal, com vários diagnósticos, uma sacola de remédio, depressão profunda e placas de ateroma. Com muitas placas de ateroma, tomando um tanto de remédio. Então, qual a relação cardiovascular que você falou, né? A relação cardiovascular com o estradiol. O estradiol, ele, em especial o estradiol, quando começa a ficar muito baixo, ele tira todo o cálcio do osso. Então, quando tira o cálcio do osso, vai para as artérias e começa a provocar placa de ateroma. Então, nem sempre a placa de ateroma é de gordura. Às vezes é de gordura e é de cálcio também. Por isso que a mulher na menopausa tem que tomar muito cuidado com a reposição de cálcio. Porque se você não tiver com a vitamina D ajustada, a vitamina D fixa o cálcio no osso, o magnésio MK7 controla a quantidade de cálcio no osso e no sangue. Então, a mulher na menopausa usar uma dose cavalar de cálcio, ela pode ter complicações. Então, tem que tomar muito cuidado. E aí, eu falei para essa paciente, resumindo, eu falei para a paciente todos os problemas. E assim, ela não tinha nenhum problema tão aparente. Lógico, assim, eu estava avaliando ela ali de uma forma muito rápida, mas assim, os filhos super presentes, antes deles irem, eles já conversaram comigo sobre ela, o marido super presente, uma família maravilhosa, não tinha motivos de ter depressão assim, a mulher é muito depressiva. E aí, eu falei com ela, todos os seus problemas que você tem foi porque você não fez a reposição. Todos os seus problemas. Dores nas articulações, não consegue andar direito, não dorme direito, depressão. Inclusive, tem uma paciente da gente em comum, que eu fiz aquele vídeo com ela, ela estava muito mal, ela foi com o marido, eu falei, seu problema é esse, eu tenho uma solução para você, doutora Ana Paula Leal, lá no CEPA, vai atrás dela, ela é difícil, mas vai atrás dela. E aí, ela, quando voltou para mim, lágrima desceu, ela falou assim, Jennifer, eu tô chorando de alegria, porque hoje eu sou feliz. Hoje eu sou feliz, eu estou bem, não tenho dores, não tenho nada, eu consigo malhar, ganho massa muscular. A mulher tá outra pessoa. Então, é importante outra questão, só para finalizar em relação à placa de ateroma, quando você não tem hormônio sendo formado, aumenta o colesterol. Então, se não tem testosterona sendo formada, se não tem, para formar estradiol, pregnenolona, testosterona, progesterona, você precisa de colesterol. 70% o fígado produz colesterol. Então, a produção endógena, né? Então, se você não está sendo utilizado esse colesterol para a produção de hormônio, vai aumentar o colesterol. Então, quando você for para um profissional e querer usar logo de cara estatina, um cardiologista, por exemplo, avalie com cautela, fale com o seu cardiologista, doutor, eu não faço reposição hormonal. Você acha que não seria interessante eu fazer a reposição hormonal para ver se esse colesterol vai dar uma equilibrada? Porque não é tampar buraco, é resolver a causa. Às vezes as associações, né, vai resolver. Então, assim, é importante a gente entender isso. Hoje mesmo eu peguei uma paciente, eu não atendo criança, né? Não suporto criança atender. Aí a mãe falou assim, Jennifer, tem meu filho, pelo amor de Deus, tá com colesterol. Eu falei, minha filha, não dou conta nem dos meus filhos, imagina do seu. Aí eu disse a ela falei, por que você quer que eu atenda seu filho? Ela disse, o colesterol do meu filho tá alto. Eu falei, seu filho é obeso? Não. O colesterol é triglicerídeos. Ela falou assim, não, tem um sobrepeso. Eu falei, esse sobrepeso é porque consome muito carboidrato. Então, dá uma equilibrada no carboidrato. Mas esse colesterol aí é normal. Uma criança ter um colesterol alto seria anormal se uma criança não tivesse um colesterol alto. Porque essa criança está na fase do estirão. Para formar hormônio, principalmente, é uma criança... E isso, não pode estar muito baixo. Uma mulher, quando tem um colesterol muito, muito baixo, nem sempre é bom, pessoal. Porque às vezes vai baixar uma testosterona, vai baixar uma progesterona. Então tem que ter um equilíbrio aí do colesterol, né? Nem muito alto e nem muito baixo.
Enfim. E aí é isso, Ana. Pode falar aí. Nessa fase também a gente percebe o que é a mudança da composição corporal. Né? Por isso que a gente começa a observar que a deposição de gordura ela vai para onde? Para o abdômen. Então, a circunferência abdominal aumenta, né? Que é a gordura ruim, que ela começa a ter a gordura visceral, que é isso também aumenta o risco, né, cardiovascular. Então, toda uma mudança aí. Há uma frase, você estava falando aí das pacientes, deve ser uma frase que eu ouço muito no consultório, assim, essa não sou eu, né? As pacientes se percebem a mudança, assim, essa não sou eu, eu estou diferente, eu não era assim. Então, tudo se resume nessa mudança do padrão comportamental, do se sentir, que se sente realmente que é diferente. E aí, quando começa a fazer a reposição, melhora. Eu tenho recebido bastante paciente vindo de cardiologista, né? Tem um grupo de cardiologistas que já entendeu que é preciso fazer a reposição, né? Que a paciente é jovem, que vai fazer proteção cardiovascular, então eu tenho recebido paciente de cardio. Tenho recebido também de um grupo de pacientes de médicos psiquiatras. Não é que a depressão seja só do hormônio, mas se a paciente já tem um componente depressivo e o hormônio está baixo, piora. Então, até a resposta dos medicamentos que o psiquiatra vai usar vai ser mais lenta ou ineficiente. Então, aquela paciente que começa com antidepressivo, daqui a pouco está com outro, e nunca resolve. Então, a gente precisa equilibrar a parte hormonal para que o outro problema também que a paciente tem de base, ele seja compensado. Né? Não que a paciente vai usar o hormônio e vai se livrar de todos os antidepressivos, porque às vezes tem pacientes que realmente vão precisar do ansiolítico, do antidepressivo, porque tem outro componente. Mas se o hormônio não estiver equilibrado, a parte hormonal não estiver equilibrada, vai ser muito mais difícil, né, o ajuste. Vai ficar na terapia a vida inteira. Porque, assim, quando é algo psicossomático, não é hormonal, ela vai fazer a terapia, vai fazer o tratamento com o psiquiatra, com o psicólogo e vai melhorar. Agora, uma pessoa ficar 4 anos na terapia, 3 anos na terapia e não tem, às vezes, um gatilho específico e não melhora, tem alguma coisa de errado. E aí a gente precisa ter esse olhar. Tem uma pessoa... Pergunte, fala. Não, pode falar. Alguém perguntou em relação ao que fez. Fiz esterectomia, eu preciso fazer reposição. Na verdade, assim, o fato de a pessoa ter feito esterectomia, a gente vai perder, às vezes, um pouco o parâmetro de quando a menstruação dela iria cessar. Né? Se ela ainda estava menstruando quando fez a esterectomia, ela passa a não menstruar mais. Então, mas os ovários continuam funcionando até chegar o momento que eles vão parar de funcionar e ela começa a sentir os sintomas. Então, ela faz a reposição da mesma forma. É pelos sintomas que a gente avalia. O exame de laboratorial vai servir para poder dar um auxílio, mas ela continua podendo fazer a reposição. E uma dúvida frequente é assim, até quando eu vou fazer a reposição? Né? Tem pacientes que acham assim, que começam a usar o hormônio, aí fica bem, volta a ficar feliz, né? Passou, as ondas de calor passaram, o sono ficou bom, a parte de libido, ressecamento, tudo melhorou. Aí usa um tempo, daqui a pouco ela para de usar, porque ela achou que ela ficou boa, que ficou curada. A gente tem que entender que não é o remédio, ele não vai curar, ele vai repor o que está faltando. A gente não produz, o ovário não vai produzir mais. Então, a partir do momento que ela para o medicamento, vai voltar o que era antes. E o que era antes é que ela não tem hormônio, então os sintomas vão retornar. Talvez em intensidades diferentes, mas vão retornar. Então, a reposição hormonal, ela é mantida de uso contínuo. Vai usar até quando for necessário. Quando for necessário, vai ser de acordo com o paciente. Eu tenho pacientes de 80 anos fazendo ainda a reposição hormonal. A reposição dessa paciente de 82 anos, 80 anos, claro que não vai ser igual à da paciente de 45, porque as demandas são diferentes, né? O estilo de vida é diferente, às vezes tem patologias associadas diferentes. Então, a gente vai individualizar, mas é necessário fazer. Né? A gente só interrompe a reposição quando o risco, né, e o benefício, o risco ele supera os benefícios. Mas enquanto for necessário, continua. E no caso, assim, quando para um tempo, tipo, não fez, aí quando chega uns 68 anos e aí tem uma clínica e quer fazer, esse é o meu dilema. E assim, alguns médicos acabam fazendo, outras não, né? Na verdade, assim, o que acontece? A melhor fase para fazer a reposição é justamente os 5 e depois até os 10 primeiros anos. Por quê? Porque nessa fase é que a gente vai ter as maiores perdas.
a perda da proteção cardiovascular, a perda óssea, a perda de massa muscular, de cognitiva. Então, se a gente repõe nessa fase, então essa perda ela é menor ou praticamente não acontece. Se eu deixo de fazer e só vou fazer com 5, 10 anos depois, muita coisa já aconteceu. Eu não vou conseguir recuperar essa massa muscular, eu não vou conseguir recuperar como eu tinha. Então, ou vou recuperar de uma forma muito mais lenta. Então, os benefícios, a proteção cardiovascular, ela perdeu. Não é que não possa iniciar uma reposição nessa fase, só que a reposição já vai ser diferente do que a gente faria no início. Ela perdeu a chance, é a melhor fase de fazer. Entendi. Patrícia está perguntando aqui, falar sobre os tipos de hormônios. Você já falou até sobre bioidêntico, sintético, mas se quiser dar uma pincelada aí. Na verdade, assim, hoje a gente dá preferência, tem dado preferência a fazer a reposição com os hormônios bioidênticos, né? Estradiol, testosterona, a progesterona micronizada, que é a reposição. Né? Existem outros medicamentos que a gente pode fazer uso, outros hormônios que a gente pode fazer uso também nessa fase da menopausa, a depender de cada caso da paciente. Por exemplo, gestrinona, oxandrolona, né, que vão entrar como um plus. Às vezes, para um tratamento de massa muscular, da sarcopenia, para melhorar a questão da massa óssea, mas repor hormônio, reposição hormonal é estradiol, testosterona e a progesterona. A dosagem e a necessidade da combinação vai depender de cada paciente, né? A gente tem evitado os hormônios orais por conta da passagem hepática, do risco de trombose, entre outras questões. E aí a gente ou pode usar na forma transdérmica ou na forma, até trouxe aqui os implantes para mostrar. Os implantes, só deixa eu pegar aqui. É uma das formas, né, de repor, que são os tubinhos, deixa eu botar para cá. É um tubinho de silástico, silicone, que ele tem o hormônio aqui dentro, e normalmente a gente coloca ele subcutâneo, ele vai ficar debaixo da pele, normalmente a gente bota aqui na área do glúteo, e aí ele tem duração de 1 ano, a depender da substância, normalmente é 1 ano, ele vai liberando gradualmente, então ele consegue manter um nível mais estável da liberação do hormônio, e aí a combinação e a dosagem vai depender de cada paciente, a queixa e o quadro clínico. Pois é, e eu uso esse. Esse implante, gente, é muito bom. Deixa eu ver aqui. Uma coisa em relação a... Diga. A reposição pode encadear infecção urinária? Não, ao contrário. É comum as pacientes que estão nessa fase da menopausa começarem a ter infecção urinária de repetição, candidíase de repetição, por conta do ressecamento vaginal. Perde a proteção, né? A flora vaginal, ela muda, então você perde a proteção. Não sabia, não. E a parte intestinal também, a desbiose, por conta da falta do hormônio, também a gente começa a ter alterações da flora intestinal. Então, a reposição vai melhorar, tanto vai diminuir a chance de infecção urinária e infecções vaginais. Uma coisa que a gente fala muito, né, que as pessoas às vezes não fazem reposição achando que por conta do câncer. Né? Sabe qual é o risco, né, de usar de câncer em uma paciente que usa hormônio? Sabe quais são os maiores fatores? Obesidade e sobrepeso, tabagismo e sedentarismo. Eles 3 juntos correspondem a quase mais de 45%. Os 3 juntos. Tem gente que são os 3. É obesa, é sedentária e fuma. Aí o hormônio é 1%. Aí ela tem medo de fazer a reposição hormonal. Pois é, e não para de comer. É engraçado, né? Ó, o pessoal tá pedindo pra você atender em Santo Antônio. Meu povo, ela atende em Brasília, São Paulo, de Salvador pra lá. Não é de Salvador. Eu tenho um monte de paciente de Valença, né? O Jennifer me manda. Eu tenho uma coleção de pacientes de Valença e Santo Antônio. Ó, tá todo dia tem uma. Aquele hormônio em adesivo é sintético, né? Nativa também é sintético, né? Sintético. Não podemos falar sobre... Tibolona, é sintético também. Nativa sintético, adesivo sintético. Assim, gente, é meio complicado, né? A gente ficar falando sobre marcas não é que aqui, não posso usar, não é que não posso usar, tem que individualizar cada caso. Tem gente que vai poder usar e aí vai ter resultados satisfatórios. Não é que não posso, não posso mais usar, não. A gente vai ter que ver cada caso. Kátia Virgínia, você é sua paciente também, Kátia, minha paciente querida.
Doutora, traz ela para a sua clínica. Gente, ela, nem eu, que sou amiga dela, ela é minha paciente, eu tenho tanta moral assim, viu? Que eu fico 20, 30 dias para falar com a Ana. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Quanto custa a reposição hormonal? Fala só, eu sei que depende da dose, Ana, mas assim, o creme, mais ou menos aí uma noção, né? O creme é mais em conta, porque é mais em conta, entre aspas, né? Porque porque quando você vai ver a longo prazo, acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. Não dá para falar de valor, porque assim, cada substância ela tem um valor. Então, e cada paciente vai precisar de uma combinação, né, de hormônios. Então, fica bem... os valores são bem diferentes. Mas assim, ó, eu já a gente vai, ajusta, entenda. Por isso que o atendimento ele tem que ser individualizado, inclusive para a realidade de cada um. Não é que todo mundo vai ter que usar implante, todo mundo vai ter que fazer aquele exato tratamento. A gente vai adequar de acordo com a realidade financeira, a realidade de cada um. O importante é procurar um médico para poder fazer. Tem solução para pobre, para rico, para tudo. Esses dias na especialização, o professor falou assim: você faria o que com esse paciente? Eu falei: deixa eu falar, professor. Eu falei: depende, é pobre ou rico? Rico, eu vou fazer isso. Se for pobre, eu vou fazer isso. A gente tem que dar a solução para todo mundo. A gente teve curso esse final de semana, deu curso lá em São Paulo, né? Para os médicos que aprendem a usar os implantes, a prescreverem e fazer inserção. Então, quando a gente vai ensinar, a gente ensina que é o quê? É mais uma ferramenta de tratamento, mais uma via de administração do medicamento, mas nem todo mundo vai poder usar o implante, né, na forma do implante, a reposição na forma do implante, e às vezes a gente pode fazer combinações, existem combinações, usar o Mirena junto com outro tipo de hormônio transdérmico, o Mirena junto com o implante, então cada um vai ser de uma forma. É igual assim, eu sempre peço para ir para o ginecologista para avaliar, mas quando eu vejo uma paciente assim, 35 anos, uma TPM muito forte, que não usa nenhum método contraceptivo e que não tem tantas condições para usar, por exemplo, uma gestrinona para melhorar um pouco, um nestorone, por exemplo, um implante, eu falo, a sua opção é usar um contraceptivo, que aí pode ser o Mirena, que vai ajudar um pouco a aliviar essa TPM, mas você tem que ir para um ginecologista para avaliar, né? Eu, por exemplo, eu tinha muita TPM, tanto que eu comecei a botar o implante com Ana, eu acho que eu tinha 24 anos, se eu não me engano, e hoje eu tenho 38, então esse tempo todo aí eu com ela me aturando, me aguentando, mas enfim, então depende, ela vai dar a solução para todo mundo e individualizar. E assim, Ana, só uma questão que eu esqueci de comentar, que não deu para falar, quando você falou assim, as pacientes perguntam até quando eu vou ter que usar isso. Aconteceu uma situação aqui em casa, eu cuido muito bem, né, das minhas funcionárias aqui em casa. Tenho 3 funcionárias aqui em casa, e aí uma TPM muito forte, outra na menopausa, descontrolada. Eu falei, gente, vamos brigar não, pelo amor de Deus, que eu preciso de vocês. Eu vou resolver a solução de vocês. Aí uma PAN, eu falei, bote Mirena, vá para a ginecologista para ela avaliar. Aí ela foi para uma daqui mesmo, e uma fez a modulação, está fazendo a modulação hormonal, vai fazer a modulação hormonal. Aí ela chegou e falou assim, eu vou ter que comprar esse remédio todos os dias, todo mês? Eu falei, se você não comprar, ajudei, né? Eu falei, vou te dar o tratamento durante 3 meses, vou pagar a consulta para você e tal, mas depois vai ser só com você. Aí eu falei, se você não usar o hormônio, você vai gastar dinheiro, você não tem plano de saúde, você vai gastar dinheiro com ortopedista, você vai gastar, não tô falando que não é para ir, mas a sua causa hoje é isso, você vai gastar dinheiro com ortopedista, você vai gastar dinheiro com cardiologista, você vai gastar dinheiro com psiquiatra, você vai gastar dinheiro com psicólogo, então você vai gastar em média aí uns R$2.000 por mês, o seu salário todo, praticamente para não resolver a causa. Então, é isso, porque eu sabia, porque essa funcionária minha, ela trabalha aqui há anos, e é uma pessoa sempre tranquila, assim, muito tranquila. Ela tem... Alguma coisa estava acontecendo de errado. É isso. Aí uma bicando com outra, eu falei, não. É isso aqui, bora resolver. A vida de todo mundo. Minha irmã também. Minha mãe menopausou com 39 anos. Então, com 35, eu comecei a sentir todos esses sintomas. Minha irmã tem 33 anos, estava muito mal também.
começou a fazer a reposição hormonal, melhorou todos os sintomas, gente, todos os sintomas. Dores nas articulações, cansaço, fadiga. Eu sentia uma fadiga que parece que tinha tirado a minha alma do meu corpo. Assim, sabe? Tinha dia, eu falava assim, não, eu vou dormir 8 horas para ver se é sono, porque eu durmo pouco, né? Eu durmo 5 horas por noite praticamente. E aí eu falei, não, vou começar a dormir 8 horas por noite para ver se melhorar, para ver se ia melhorar. Nada de melhorar. E, enfim, e a reposição hormonal é isso. Ó, gente, a gente já tem 1 hora aqui de live. Eu só vou pedir a Ana para responder mais 3 perguntinhas e vai ser o seguinte: eu vou dar uma consultoria para uma pessoa daqui que estiver na live. A gente não vai fazer esse sorteio hoje. Eu vou deixar a live aí, a live vai ficar gravada. Você vai comentar lá na live. Deixa eu ver qual o código que minha equipe colocou aqui. Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui rapidamente. E no final vou dizer qual é o código para você participar dessa consultoria comigo. Como é que vai ser essa consultoria? 30 minutos de consultoria, vai ser online. Eu vou olhar os seus exames, vou fazer uma pré-anamnese, só não vai ter o cardápio individualizado. Vou dar orientação nutricional, se precisar de alguma prescrição, de alguma fórmula, de alguma vitamina. Raul colocou aqui, ó, deixa eu ver o código, qual é? E aí é o seguinte, eu vou resolver até o final aqui qual é o código que a gente vai colocar. E aí essa consultoria a gente vai sortear. Eu falei que quem ficar no grupo VIP vai ter uma bonificação. Eu sempre vou estar trazendo outras coisas. Se Ana quiser vir mais vezes sobre esse tema, TPM, né? Que é uma coisa que TPM. Transtorno disfórico pré-menstrual, enfim. Aí eu vou explicar como é que vai ser esse sorteio aí. Mas, Ana, vou perguntar aqui vou ver algumas perguntas para a gente finalizar, tá? Ó, pessoal, Rai já falou aqui o código. Vocês têm que colocar C15 no comentário aí para ser sorteado. Então, amanhã ou na quinta-feira eu vou dar aí quem foi a pessoa que sorteou. Você tem que colocar a letra C e o número 15 para participar do sorteio. Mas vamos lá. Preciso que coloque os hormônios. Vamos ver só mais algumas perguntinhas. Teve uma pergunta aqui, Ana, que a pessoa falou se a reposição hormonal melhora a dor de cabeça. Pois tem algumas pessoas que começam a ter enxaqueca, né? O estradiol acaba tendo enxaqueca. E aí, quando faz a reposição, realmente ajuda. Ajuda, né? Isso. Teve uma pessoa também que perguntou sobre quando faz quando tem endometriose, se pode fazer qual o melhor método para endometriose para evitar esses sintomas? Por exemplo, uma mulher tem endometriose e está na perimenopausa. Uhum. Existe a possibilidade de fazer, mesmo quem tem endometriose, existe a possibilidade de repor os hormônios. Agora, aí é uma reposição um pouquinho diferente, tem algumas nuances em relação ao bloqueio, porque a gente não pode dar, né, a depender da necessidade daquela paciente, às vezes a quantidade de hormônio pode desestabilizar a endometriose. Então, é um ajuste que tem que ser feito, mas existe a possibilidade de fazer. Sim. Esse implante também serve como método anticoncepcional? O implante é a via de administração do hormônio, né? O que a gente vai usar nesse implante vai depender de em que fase a mulher esteja. Então, a gente vai ver primeiro qual é a prioridade dela, se é contracepção, se a gente precisa fazer o bloqueio da ovulação, da menstruação, se a gente precisa repor algum hormônio que já esteja baixo. Então, existe a possibilidade de fazer contracepção também, né, junto com a parte hormonal. O meu é contraceptivo, gestrinona, G6. Tem possibilidade da mulher implantar 125 de testosterona, gestrinona, natriocitocina e não obter resultados?
Aí Aí a é outro tipo de prescrição implante, justamente, aí é consulta. Né? Na verdade, aí é, já é um implante que ela está falando, são os pellets, que é outro tipo, não é esse que eu te mostrei, que é o de silicone, é, é um outro tipo. E aí depende muito da queixa, né, do quadro aham, clínico de cada um. isso. Do É, tipo de laboratório que foi utilizado, tem muitas interferências. aham. Ó, essa pergunta é interessante. Queria saber sobre o Pentravan. É realmente seguro? Ouvindo alguns comentários negativos sobre. O Pentravan, na verdade, o Pentravan não é hormônio. O Pentravan é É o só o veículo. veículo, é só o tipo do crime. Então, É, igual como a gente. O Pentravan é só o veículo. Nesse veículo que é colocado o hormônio. Então, o isso. Pentravan é como se fosse um hidratante. Se ele não tiver o hormônio, você vai passar na pele e vai ficar como se fosse um hidratante. Tem Né? também um que é o LIP, né? O Pentravan, na verdade, é a forma de. Só ele permite que a absorção do hormônio, né, pela pele seja melhor. Mas ele, não, ele é inerte, ele não tem nada, ele não tem medicamento. A gente coloca o medicamento nele. É. E tem também o Pentravan, tem aquele LIP O2, né? Que é um novo também. Isso, Tem vários, né? tem Para vários. aumentar a absorção do A hormônio absorção, a bioidêntico. depender do veículo que a gente usa, a gente consegue fazer a absorção melhor. E assim, cada paciente vai responder de uma forma. A minha pele absorve de uma forma, a de Jennifer vai absorver de outra. Né? Então, cada um tem uma forma de absorver diferente. Então, às vezes, a gente precisa testar outros veículos. Qual é o ideal da vitamina D? Aí a nutricionista Eu responde. vou responder. Ó, gente, o ideal, eu sou um pouco contra doses cavalares de vitamina D, tipo acima de 100. Eu sou um Pois é, pouco, mas 20, sou com 30 também não é bom, como está lá 20, no 30 não. exame. Eu gosto de uma margem assim entre 80 e 100. Inclusive, para as minhas pacientes que vai fazer fertilização, eu gosto de deixar a vitamina D acima de 80, tá? Então, assim, não é legal. Tem muitos profissionais que quer dar uma dosagem muito alta, deixar em 200, em 300 na vitamina D. E é meio complicado porque não tem tanto consenso. O que é um consenso? Quando já tem muitos estudos que comprove ali um valor de referência de fato. Então, como a gente lidar com pessoas, a gente tem que ter o quê? Responsabilidade profissional. Então, eu sou ainda. Pode A falar, grande Ana. maioria com 50, 45, 50 já responde bem. Mas aí, cada Bem, caso, a gente vai ter que ver qual é a necessidade daquela paciente, em que fase ela está, o que é que vai fazer, está na fase de infertilidade, a menopausa, o que é. Se já tem osteoporose, osteopenia, então a gente vai ter que ver qual é a dosagem. Mas e normalmente 45, 50 já está. Agora, aquele laboratório, o laboratório diz lá que é 20, abaixo de 20 é é, que é insuficiente. Não, é muito isso pouco. não. Na verdade, assim, ó, a 25 hidroxivitamina D é a forma inativa. Então, às vezes, a inativa está muito baixa já. Se está em 25, 20, quando você faz a 1,25 hidroxi, que é a forma ativa, você já está muito ruim. E, e outra questão aqui, para complementar essa questão da perimenopausa e menopausa, sabe o que eu pego muito, Ana? Eu comecei a fazer essa conexão assim. Às vezes eu pego uma mulher com essa clínica toda, né, de perimenopausa, e um cálcio muito baixo. A maioria, tem algumas, a maioria não, são uma quantidade boa, assim, tem um cálcio já baixo, sabe? E às vezes é perigoso você dar logo cálcio sem ajustar a vitamina D. Então, eu sempre falo, peço, ó, você tá com vitamina D 22, um cálcio de 1,2, 1,5. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um injetável de vitamina D para corrigir mais rápido. E eu gosto de fazer um injetável com a vitamina K, porque no metabolismo da vitamina D precisa da vitamina K também. E aí depois entro com essa suplementação de cálcio. Ou, se não está muito baixa a vitamina D, eu gosto de usar as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K junta e o cálcio separado. Por isso que quando a gente compra pronto uma vitamina, um cálcio pronto, é ruim, porque às vezes a quantidade de magnésio está muito baixa. Tem paciente que está com magnésio muito baixo, então precisa de uma dosagem maior. Então temos que fazer ajuste mesmo, tá?
Então é isso, pessoal. A gente vai finalizar. Ana, deixa uma mensagem aí para o pessoal. Foi muito bom ter Espero você que tenha aqui. sido esclarecedora, que tenha conseguido tirar algumas dúvidas. Eu sei que não, assim, não vai tirar, né? A gente não vai desmistificar e tudo, mas eu acho que assim, a gente é importante a gente ter esse tipo de conversa, né? Principalmente a gente tirar esse estigma da menopausa, de achar que a menopausa está relacionada à velhice. Né? Hoje eu tenho 17 anos que eu trabalho lá no CEPAR, e eu digo assim, minhas pacientes de 17 anos atrás não são as mesmas das minhas pacientes de hoje. Sim, com as minhas pacientes de 16 anos atrás, 50 anos, pareciam vovozinhas. Vovozinha no aspecto físico, no aspecto, né, de demandas. E hoje a gente tem paciente, eu tenho pacientes de 50 anos que estão maravilhosas, tanto no campo profissional, no campo afetivo, na parte de corpo, de autoestima. Então a gente tem que entender que essa fase, a menopausa, vai ser mais uma fase de transição. Igual como a gente menstruou lá no início, né? Deixou de ser criança, passou para a fase jovem, e agora a menopausa vai ser, na verdade, a fase que a gente ainda só não vai mais engravidar com óvulos próprios, que a gente ainda tem a possibilidade de engravidar com óvulos doados, né? Então, assim, a gente não vai ter mais a questão da gravidez com óvulos próprios. Então, vai ser mais uma fase de transição, e que a gente pode fazer essa transição de uma forma mais suave, né? De uma forma mais tranquila, tanto para a parte psicológica, quanto da parte de saúde, pensando lá na frente, que aí a gente já vai passar para outra fase, que é a da senilidade, que a gente chegue lá com qualidade de vida, com autonomia de a gente poder ir para onde a gente quiser, com poder andar, subir escada, poder viajar, curtir a outra fase, cada fase que a gente tem da vida. Então, assim, é importante que vocês façam o seu acompanhamento, né, ginecológico, de frequência. Nessa fase da menopausa é importante a gente fazer a avaliação cardiológica, também faz parte, e para ter saúde, né? Buscar saúde. E atividade física e alimentação não é opcional, não são opcionais, fazem parte do tratamento. Né? Pense quando eu não gosto, eu acordo todo dia, eu e Jane, a gente vê uma 4h45 Pobres da manhã. mortais tentando vencer a vida. Pois é. Então, eu já vejo lá a Jennifer lá, eu ao vivo, assim, meu Deus do céu, a Jennifer já está ao vivo aqui, 5 horas da manhã. Então, assim, eu vou, se você me perguntar, eu vou com prazer? Nem sempre. Não, queria estar dormindo, mas eu penso que aquilo ali é meu remédio para várias coisas, meu remédio para a questão de psicológica, ansiedade, meu controle de ansiedade, controle, né? A parte muscular, que eu estou fazendo minha poupança de músculo para quando eu tiver lá meus 80 anos, na parte cardiovascular. Então, a gente tem que pensar tudo isso desde agora, senão chegar lá na frente não adianta. Não adianta. Pois é. Ana, muito obrigada. Vamos pensar outro tema. Amei ter você aqui. Tá vendo que é bom? Foi ótimo. Fiquei bem à vontade. Não, aqui no e YouTube. Vi um monte de paciente minha aí na live, mandando mensagem, tanto as pacientes lá do CEPAR, quanto as pacientes suas que são daí, que vão para lá. Fiquei feliz. Amei. Então, pessoal, obrigada também vocês por ficarem aqui até o final. A gente vai estar trazendo mais temas. E vocês também podem comentar aqui o que vocês querem que doutora Ana Paula fale no próximo encontro, porque ela vai voltar. E lá no Instagram também, entrem lá, falem as coisas, porque aí a gente vai vendo os temas e vai desenvolvendo. Isso. Pois é, gente. Boa noite para todos vocês. Obrigada, Ana. Vamos tirar uma foto aqui, ó. Tirar uma foto aqui, peraí. Peraí, deixa eu tirar esse comentário aqui. Prontinho. Então tá, Ana. Beijo grande, amor. Foi muito bom ter você aqui. Tchau. Até. Deixa eu ver aqui.